Queridos irmãos, eu já desliguei aqui, tá certo? Estou com o celular aqui para ver o horário, mas já baixei aqui. Se você está com o celular também, baixa aí o seu celular, para na hora da palavra não estar aí, de alguma maneira, lhe interrompendo de pegar a palavra, né? Receber a palavra. Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 6, esta noite. Abra a sua Bíblia. É importante, irmãos, quando a gente vem para a igreja, trazer a Bíblia, trazer uma caneta, vá marcando, aquilo que Deus vai falando com você, vá tendo ali uma atitude devocional, enquanto a palavra é ministrada, e vá ali riscando a sua Bíblia. Não tenha medo de riscar a Bíblia, não, tá certo? Vai marcando. Lucas capítulo 24, quantos acharam? Deu certo aí, não? Vamos ver aqui. A partir do versículo 1 até o versículo 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. E no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana, irmãos? Domingo. Tem gente que pensa que é a segunda, né? Não, é o domingo, irmãos. No primeiro dia da semana, um dia como hoje, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas, e a esse respeito, e eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Amém? Amém. Somente até o versículo 6. Pai, Senhor, nós te pedimos sabedoria, Pai, para ministrar a tua palavra, e pedimos, meu Deus, que o teu Santo Espírito, Pai, venha ser o condutor de tudo o que é feito aqui, e nos leve esta noite, Pai, não só durante o momento da palavra, mas durante todo esse culto, desde o começo, meu Deus, a glorificar o teu nome, Pai. Meu Pai eterno, fala conosco esta noite, pelo poder do nome de Jesus, que o pregador desta noite, no caso eu, venha diminuir e o Senhor venha crescer, porque é para isso que nós estamos aqui, Pai, para glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, que todo homem que suba nesse altar, diminua, Pai, e que o Senhor venha crescer cada vez mais. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. A igreja confirma dizendo amém. Queridos, hoje, pela a tradição cristã, hoje é o domingo da ressurreição. Hoje foi o dia que Jesus ressuscitou. Pela tradição cristã, ele foi crucificado na sexta, que nós, por muito tempo, né, chamávamos de Sexta-feira Santa, mas depois que nós nos convertemos, nós compreendemos que todo dia tem que ser santo, né, irmãos? Todo dia, né? E sábado houve luto entre os discípulos, e domingo veio a ressurreição do Senhor Jesus. E esse período, irmãos, é conhecido também como a Páscoa, né? Por quê, irmãos? Porque a Páscoa no Antigo Testamento foi quando o Senhor enviou o anjo da morte. Ele passou por cima do Egito e matou todos os primogênitos do Egito. Ou seja, Páscoa quer dizer passagem. Quando o anjo da morte passou por Egito, matou todos os primogênitos.
E hoje a nossa Páscoa é a ceia do Senhor. Por quê, irmãos? Porque também a nossa Páscoa cristã, a gente celebra a passagem, não a passagem da morte, mas celebra que o Senhor passou da morte para a vida. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, irmãos. Mas não é só isso, irmãos. O Senhor Jesus venceu a morte e ele nos deu de presente. Ele diz: todo aquele que crê que eu venci a morte, que eu paguei o preço do pecado, porque nós, irmãos, que merecíamos estar mortos, pagando o preço do pecado, mas o Senhor Jesus venceu a morte, e todos que vão até aos pés do Senhor Jesus também recebem a mesma bênção. Ele nos deu essa bênção. Todo que recebe Jesus tem direito à vida eterna. A gente pode, irmãos, por um período morrer fisicamente, mas nós vamos viver eternamente. O nosso espírito não morre, irmãos. Nós temos direito à vida eterna. Amém, irmãos? Então vejam bem, irmãos, aqui no texto, queridos, a gente pode ver, irmãos, que a Páscoa, falando ainda da Páscoa, ela não é apenas uma data, não, uma data que se comemora, não, a Páscoa é um marco eterno, porque a partir do momento que Jesus venceu a morte, irmãos, todos nós temos direito à vida eterna, todos nós que reconhecemos e cremos na ressurreição do Senhor Jesus. E para muitos, a Páscoa, irmãos, é só um símbolo religioso. Para muitos, irmãos, a Páscoa, além de ser só um símbolo religioso, ainda introduziram símbolos que nada tem a ver com a Páscoa, nada tem a ver com coelhinho de Páscoa, ovo de Páscoa. Você pode comer chocolate, pode comer ovo de Páscoa à vontade, mas que tem a ver com a ressurreição de Jesus Cristo, não tem a ver, não, viu, irmãos? Para outros é uma tradição cultural, mas para nós que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, é a maior declaração de Deus para a humanidade, a declaração que ele diz que a morte foi vencida. Para nós a Páscoa é a vitória sobre a morte, irmãos. E esse texto, irmão, mostra essas mulheres indo lá para o túmulo onde Jesus foi colocado. Elas iam com especiarias para passar ali no corpo do morto. Elas tinham a mentalidade que Jesus estava lá e estava morto. Elas esperavam encontrar um corpo, irmãos, mas encontraram uma realidade que mudou a história. Jesus estava ressuscitado. Ele não estava morto, irmãos. E essa verdade, irmãos, ela tem que transformar as nossas vidas. Isso aqui não é uma história criada, não, irmãos. Isso aqui é um fato da história real. E nós, como cristãos, nós temos que viver isso aqui. No versículo 5, os anjos vão confrontar aquelas mulheres, estando elas muito atemorizadas. Elas chegaram lá, a pedra havia sido rolada. Naquele tempo se cavava o túmulo numa pedra e ali colocava o defunto e rolava outra pedra para tampar a entrada do templo. Quando elas chegam, vem aquela enorme pedra rolada e não tinha ninguém lá dentro. Elas estavam atemorizadas, com muito temor. Mas sabe por quê, irmãos? Porque, queridos irmãos, elas estavam com a expectativa errada. Elas estavam procurando Jesus no lugar errado. Muitos ainda hoje vivem assim, irmãos. Muitos ainda hoje vivem assim. Eles ainda andam procurando a vida onde há morte. Muitos ainda vivem, irmãos, buscando sentido para suas vidas em coisas vazias. É por isso que o anjo disse: por que vocês estão procurando aqui? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Quem é vivo não está em sepulcro. Quem é vivo, irmão, não está morto. E elas ali estavam procurando no lugar errado, irmãos.
Elas estavam buscando um vivo entre os mortos. E tem muita pessoa, irmãos, querendo ter vida em lugares mortos, buscando vida, irmão, em coisas mortas, alma vazia, irmão. Eles esperam respostas onde não há esperança. As pessoas, irmãos, eles esperam, irmãos, aqui nesse mundo moderno, vivendo esse mesmo erro, buscando vida em coisas mortas. Há muitas pessoas assim, muitos aqui, vivemos um longo tempo da nossa vida assim, querendo vida em coisas mortas, coisas passageiras. Aliás, é o mal, irmãos, da humanidade, da atualidade. Há uma geração, irmãos, de pessoas, irmãos, que estão desperdiçando suas vidas, vivendo as suas vidas, irmão, deixando as suas vidas escorrer, perdendo com coisas supérfluas, coisas, irmãos, que vão ali, são dopamina, que traz algum sentimento, que traz alguma emoção, mas não traz substância, irmãos, não traz firmeza para a sua vida. Tem pessoas que buscam, irmãos, uma felicidade sem Deus. Não existe felicidade sem Deus. Tem pessoas, irmãos, que estão buscando paz, mas querem deixar Jesus Cristo de fora. Não existe paz sem Jesus Cristo, irmãos. Pessoas que estão querendo vida em sepulturas, pessoas que querem vida em coisas mortas, buscam propósito sem verdade, buscam vida, irmãos, longe da fonte da vida, que é o Senhor Jesus. Só Ele pode nos dar a verdadeira vida. Só Jesus, irmãos, pode nos dar a verdadeira vida. E aí, irmãos, a ressurreição do Senhor Jesus vai corrigir a nossa visão. Quando nós lemos e absolvemos a Escritura, que o nosso Jesus não é um Jesus morto, Ele é um Jesus vivo, isso tem que mudar a nossa visão, irmãos. Jesus, Ele não está preso mais no passado. Jesus não está preso numa dor de uma cruz, como muitos levam a cruz com Jesus pendurado. Ele não está mais lá, ele não está limitado ao sofrimento, ele não está derrotado. O nosso Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo. Aleluias! E a nossa fé, irmãos, ela muda quando nós mudamos aonde nós buscamos Jesus. Hoje nós não buscamos mais Jesus em coisas mortas. Hoje nós buscamos um Jesus vivo. E Ele está aqui esta noite, irmãos. Por que hoje nós buscamos um Jesus vivo? Porque nós também temos nova vida, irmãos. A partir do momento que nós recebemos o presente de Deus, nós temos uma nova vida. Nós também saímos do túmulo, porque antes nós éramos mortos em nossos pecados. Antes nós éramos mortos, irmão, tínhamos uma vida morta. Nós saímos, irmão, daquela religiosidade vazia. Nós tínhamos uma religiosidade, mas era vazia, por quê? Porque nós criamos num Deus morto, num Deus sepultado, num Deus que não tinha nenhum poder. Nós saímos, irmãos, da aparência, porque hoje nós temos uma vida, e uma vida real, uma vida com abundância, porque nós encontramos o Cristo ressuscitado, o Cristo que é vivo, o Cristo que tocou nas nossas vidas, o Cristo que nos transformou. E se você ainda não encontrou esse Cristo, Ele está aqui esta noite, e Ele pode transformar a tua vida. A igreja, irmãos, precisa parar, uma parte da igreja, pelo menos, de buscar vida em estruturas mortas, irmãos. Porque não é tradição. Tem muita gente da igreja que quer viver tradição. Jesus Cristo não é tradição, irmãos. Tem muita gente, irmãos, que quer viver de rituais, mas Jesus Cristo vivo não é ritual. Não é tradição, não é ritual, não, irmãos. E é a presença do Cristo vivo, irmãos, que nos renova em tudo, que nos dá nova vida. É isso que nós devemos viver,
mudar a nossa perspectiva. Nós servimos um Cristo vivo. E esse Cristo, irmãos, ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi promessa dele, que ele estaria com seus discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui esta noite, irmãos? Você pode glorificar e agradecer a esse Jesus? Abre a tua boca e glorifica a Jesus. Aquelas mulheres chegaram no túmulo, e os anjos, no versículo 6, os anjos vão fazer uma pergunta para elas: por que que vocês estão buscando um vivo no meio dos mortos? Irmãos, a ressurreição é a coluna, é a base da fé cristã. Nós temos muitas doutrinas, mas a ressurreição do Senhor Jesus é a base da nossa fé. Sem a ressurreição, irmãos, de Jesus, seria eliminado um bocado de doutrina cristã. Então ela é uma base. Sem ela, nós não teríamos nenhum tipo de esperança. Sem a ressurreição de Jesus, irmãos, como é que nós iríamos viver essa esperança de um dia o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja, de um dia nós irmos morar no céu? Nós temos, porque nós sabemos que da mesma maneira que Jesus ressuscitou, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vai me ressuscitar, vai ressuscitar você. E essa é a nossa esperança, irmãos. E o crente que vive com essa esperança, ele não vive do mesmo jeito, irmãos. A gente pode passar lutas aqui, a gente pode passar adversidades, mas a gente tem uma esperança, irmão. E qual é a nossa esperança? É da vitória final, irmãos. Quando nós estaremos definitivamente com o Senhor Jesus. E o crente que tem essa esperança, ele não pode ser um crente triste. Tem luta? Tem. Mas aí quando eu me lembro que um dia eu vou morar com o Senhor Jesus, ele disse: eu vou aguentar. Eu vou ficar firme. Eu me lembro, irmãos, quando faltava 2 anos para me aposentar, irmão. Lá na Vicunha, né? Aí começava aquelas histórias dentro de empresa, né? Quem já trabalhou em empresa já sabe. Eita, começou os cortes. Eita, começou o facão. O jacaré vai pegar. E eu, oh meu Deus do céu, 2 anos só está faltando, meu Deus do céu. Eu vou perseverar, eu vou me segurando por aqui. Vou ficando por aqui. Vou me aguentando, vou trabalhar mais. Não vou entrar em nenhuma lista, não. E perseverando, e perseverando. Até que chegou o dia, irmão, da vitória. Da mesma maneira somos nós, irmão. A gente não sabe quanto tempo falta, mas a gente tem que perseverar. Eu vou continuar firme. Eu vou buscar mais ao Senhor. Eu vou orar mais. Eu vou ler mais sua escritura. Eu vou fugir mais de tudo aquilo que me afasta de Jesus. E vou ficar firme. Vou ficar firme. Porque naquele glorioso dia eu quero estar lá. Eu quero estar abraçando o meu Senhor. Amém, irmãos? Então, irmãos, dessa maneira, irmãos, a gente vive com essa visão que há um Cristo vivo e essa ressurreição do Senhor Jesus também nos dá direito à vida eterna. Amém, irmãos? Aqui, em Lucas 6, que fala, não está aqui, mas ressuscitou, que a ressurreição é a base da nossa fé, e sem ela a gente não teria esperança. Sem ela, irmãos, sem a ressurreição de Jesus, não teríamos salvação, irmão. Olha só como é uma base da fé cristã. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a gente não tinha salvação. Por quê? Porque Jesus pagou o nosso preço do nosso pecado. E qual era o preço do nosso pecado, irmãos? A morte. Aí Jesus veio a este mundo, não pecou, se deu para morrer no nosso lugar e venceu a morte.
E aí ele diz para nós, ó, está aí para vocês, todo aquele que crê, recebe a mesma coisa, a vida eterna. Vocês são salvos, recebam pela fé o Senhor Jesus, que pagou o preço dos vossos pecados, e isso lhes dá direito à vida eterna. Quantos já receberam Jesus aqui esta noite? Você já adquiriu a sua passagem para a vida eterna. Você entrega, joga fora se quiser, mas a passagem já foi lhe dada, pela sua fé. Então, hoje nós temos salvação porque Jesus ressuscitou. E sem ela, irmão, sem a salvação, não há vitória, porque tudo depende da ressurreição do Senhor Jesus. A morte foi vencida, irmão. A morte, escuta o que eu vou falar para você. A morte, ela foi vencida definitivamente, não foi parcialmente, não. Não precisa mais vir outro ou fazer algum outro sacrifício, não. Jesus morreu uma vez por toda e venceu a morte em nosso lugar e nos deu a vitória. Aleluias. Jesus venceu o impossível, irmãos. Impossível para nós, mas não para Deus, amém? A ressurreição, irmãos, valida tudo aquilo que Jesus pregou, valida a identidade de Jesus, valida tudo aquilo que Jesus disse e ensinou. É a sua ressurreição, irmão. E aí confirma a sua missão. A ressurreição confirma a missão de Jesus. A ressurreição confirma o poder de Jesus. A ressurreição confirma a autoridade de Jesus, porque a cruz não foi o fim. A cruz não foi o fim, porque Jesus venceu a morte. Então, queridos irmãos, a ressurreição é a vitória. E a igreja vive porque Cristo vive. Se nós hoje temos vida, irmãos, se hoje nós temos uma fé viva, é porque Cristo vive, irmãos. A nossa esperança é viva, irmãos. A nossa mensagem é viva. O nosso Salvador está vivo. Dá para você compreender isso, irmãos? Dá para você entender que a nossa visão não pode ser mais a mesma. A gente não pode viver mais do mesmo jeito. Ah, pastor, eu sei, mas como é que eu vou me alegrar em meio às lutas, às dificuldades, às batalhas? Irmão, nós vamos passar lutas, adversidade, batalha. Jesus disse que nós teríamos aflições deste mundo, mas também Ele deixou promessas para nós. Olha, eu vou preparar lugar para vocês, vou fazer mansões celestiais, quando tiver tudo prontinho lá, eu vou levar vocês, porque vocês vão ter vida eterna, vocês vão viver comigo lá, e a gente tem que ter essa visão, irmãos. A gente não pode, irmãos, pegar a Bíblia, só um texto, não, a gente tem que ver o contexto completo, irmão. O Antigo Testamento era revelando quem era Jesus, o Cristo, o Messias que viria, o Messias que ia, irmãos, libertar o povo, irmãos. E aí foi revelando aos poucos, foi revelando. Deus separou uma nação, Israel, para revelar um povo. Daquele povo trouxe o Messias. Agora no Novo Testamento o Messias se revela, irmãos. Aí o Messias forma discípulos, o Messias sobe, irmãos. Os discípulos continuam ensinando a revelação do Senhor. Então a gente, olhando todo esse contexto, irmãos, a gente tem que compreender, irmãos, que a gente pode passar lutas, adversidades, batalhas, irmãos, mas as promessas do Senhor são para nós, a igreja do Senhor, irmãos. Nós somos o povo de Deus, nós somos um povo separado, e um dia, meus irmãos, nós vamos viver a vida eterna com o Senhor Jesus. Nós não estamos aqui nesse mundo, irmãos, só numa passagem, sem nenhum propósito, não. Nós somos o povo de Deus. Nós temos que anunciar as boas novas do Evangelho, as boas novas de salvação, e dizer que Jesus é um Cristo vivo, e Ele nos resgatou, e vai resgatar todo aquele que crê. É esse o Evangelho, irmãos. Aqui no versículo 6, os anjos interrogam, né? Que não está aqui, mas ressuscitou. Aí os anjos dizem assim para ela: lembrai-vos como vos falou,
estando aí na Galiléia. Vocês estão lembrados não que foi ensinado pelo mestre não? O que ele falou para vocês? O que ele pregou para vocês? Lembra? É como se o anjo dissesse assim: te alerta, crente. Tu não prestou atenção na palavra lá no culto, não? Tu não anotou, não? Tu não recebeu a palavra, não? Tu estava dormindo, tu estava no celular, o que era? Lembra o que foi que ele ensinou? Lembra das suas promessas? Mas elas esqueceram, irmãos. E a dúvida, ela nasce justamente disso. Quando nós esquecemos a palavra de Jesus. Quando nós esquecemos daquilo que já foi anunciado na sua palavra. Aí começa a vir dúvida. Ou quando a gente separa só aquilo que a gente quer da palavra. Não, a gente não pode esquecer a palavra do Senhor, aquilo que já foi anunciado, irmãos. A gente não pode, irmãos, de maneira nenhuma, viver uma vida sem propósitos com Deus. Aquilo que está aqui nessa palavra, irmãos, os ensinamentos são para nós cumprirmos, as promessas são para nós vivermos. Nós não podemos separar. Tudo é para nós, isso aqui foi deixado para nós. São instruções para a nossa vida. Amém, irmãos? Então, essas mulheres, irmãos, esqueceram. A memória espiritual delas falhou. Delas, né? E aí, irmãos, quando a memória espiritual falha, a dor tomou ali o espaço. Onde era para elas estarem vivendo a promessa da palavra, que ele ia ressuscitar o terceiro dia, era para elas terem, ele falou que ia ressuscitar o terceiro dia, então ele não está aqui, ele ressuscitou, mas não, elas esqueceram, e aí a dor tomou o lugar da esperança, porque elas esqueceram, a memória espiritual falhou. A palavra, irmãos, é quem nos sustenta em tempos de crise. A palavra, irmãos, é quem nos sustenta quando a gente pensa que tudo está perdido. É a palavra, irmãos, que nos dá esperança quando a gente está meio fraco, irmãos. É a palavra, irmãos, quando nos fortalece, quando o nosso coração parece meio vazio. É a palavra que nos levanta, irmãos. Nós precisamos cultivar uma memória espiritual, irmãos. Nós precisamos lembrar das promessas de Cristo. Amém ou não amém, irmãos? Quando a gente guarda os ensinamentos, irmãos, a gente valoriza a verdade do Senhor e firma essas verdades nos nossos corações. Quando a gente traz a palavra do Senhor para nossas vidas, quando a gente vive aquilo que a palavra de Deus nos orienta, irmãos, não apenas, irmãos, ou melhor dizendo, a fé cresce quando nós lembramos aquilo que Deus nos disse, aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus nos instruiu. Aí a nossa fé é renovada, a nossa fé cresce, porque há uma promessa de Deus para nós, e isso envolve em transformar a nossa fé, irmãos. E aí, irmãos, não apenas viver por sentimento, porque crente não vive por sentimento, crente não vive por emoção, crente ele vive pela fé. Fé em quê, pastor? Na palavra de Deus. Amém ou não amém? Nós não podemos viver por sentimento, irmãos. Nós não podemos viver por emoção. A gente conhece um monte de homem de Deus e mulher de Deus que deram com os burros na água, como diz o ditado, porque foram levados pelos sentimentos. Tinha um camarada chamado tal de Abraão, que a mulher dele pelejou de todo jeito para ele engravidar a sua escrava, H, e até hoje está aí, no Oriente aí está as confusão. A gente conhece um tal de Sansão, irmão. Rapaz, eu estava lendo esses dias a vida de Sansão. Mas, rapaz, o Sansão, se você for notar, irmão, a gente só lembra da Dalila, né? Que deu uma... Mas não, ele já tinha levado uma rasteira de outra mulher. Eu disse, mas, rapaz, esse Sansão não aprende não, viu? Se você for ver, irmão, lá na história de Sansão, lá em Juízes, eu estava vendo um devocional agora recente, a mulher
com que ele casou, uma filisteia. Sansão, ele matou um leão, deixou a carcaça do leão lá. Quando ele voltou, tinha uma coisa de mel lá dentro do leão, formou as abelhas dentro da carcaça do leão. Aí ele caiu na besteira de chegar para os familiares da mulher dele e dizer: eu vou dizer aqui uma adivinhação. O que é? Aí disse lá, não me lembro bem não, que do meio do podre saiu doce, uma coisa assim. Aí ninguém sabia. Aí pressionaram a mulher do Sansão. Rapaz, pergunta a ele, porque aí o Sansão disse assim: quem adivinhar, eu vou dar tantas mudas de roupa. E aí a família toda pressionando a mulher, e a mulher pressionando Sansão. Faltava um dia para encerrar o prazo, e Sansão foi dizer para a mulher. Aí a mulher foi dizer para os familiares. Aí ele perdeu um bocado de roupa, teve que pagar. Aí eu disse: rapaz, aí depois vem Dalila, do mesmo jeito, confessa, diz, de onde é que vem tua força? E ele vai. Por quê, irmão? Vivendo por emoção. Não, mas é porque eu estou apaixonado. É porque o amor é lindo. A gente não vive por emoção não, irmão. Não estou dizendo que você não tem né? Tem aquele momento, né, com sua esposa, com seu esposo. Não. Estou dizendo, irmão, que a gente não vive por emoção. A gente não vive por sentimento. Tudo que a gente for resolver, a gente vive pela oração, pelo direcionamento do Espírito Santo de Deus. Tudo que a gente for fazer, irmão, não é, porque agora aquele fulano fez isso, agora eu vou lá e tem confusão. Não, irmão. Ele fez isso? Joelho no chão, vou orar, sem raiva, pegar o direcionamento de Deus, aí que eu vou tomar uma decisão. É assim que o crente, ele age. Amém ou não amém? Então, irmãos, a fé cresce quando nós lembramos o que Deus disse. Não é sentimento. Não é apenas o que nós vemos, mas é aquilo que está escrito aqui na sua palavra. É o que foi prometido. Uma igreja forte é uma igreja que lembra, que não se esquece, que não abandona a palavra do Senhor. Essa é uma igreja forte, irmãos. É uma igreja que vive pela verdade. É uma igreja que permanece firme, irmãos, até hoje. Aqueles que creem na palavra de Deus, irmãos. Amém? Aqui, coloca aí Lucas 24, do 25 ao 32. Eu não vou ler tudo, mas a gente conhece muito bem esse texto, irmãos, que é dos 2 discípulos de Emaús. Jesus havia sido crucificado, já havia ressuscitado, e esses 2 homens iam voltando para Emaús. E aí eles iam tristes. Aí Jesus encosta neles. Você não se lembra não? Você não sabe o que foi feito não com o profeta? Mataram ele. Aí Jesus vai dar uns carão neles. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Rapaz, vocês... Eu acho que Jesus já tinha, né, com as mulheres lá, que as mulheres não tinham acreditado, não tinham se lembrado da palavra dele. Agora esses outros aqui também. Aí Jesus diz assim: rapaz, está meio complicado ser pastor, porque a gente prega, e os irmãos parecem que não sabem. Rapaz, mas a vida de pastor é difícil, viu? A gente prega aqui, irmão, a gente se esmera, a gente estuda a palavra, a gente prega. Prega. Aí, irmão, aí o irmão chega para a gente, às vezes manda para a gente: pastor, vê essa palavra aí desse pastor, ô pastor abençoado. Aí a gente vai ver uma palavra que a gente já pregou recente. Aí diz: meu Deus do céu, não foi o que eu preguei não. Não, mas é porque é de fora, né? Aí é de fora, tem valor, né, irmão? Às vezes eu fui com a Rosinha fazer umas visitas, não vou dizer a quem, né? Mas aí chegamos lá na irmã, a gente dá atenção, vai visitar, aquele cuidado. Aí ele chega lá: mas meu pastor anterior era assim, porque meu pastor anterior me levava de carro por médico, meu pastor anterior,
Ei, meu pastor anterior, eu disse, rapaz, dá vontade de ser, volte para lá, minha irmã. Quantas ovelhas seu pastor anterior tinha? Era 15. E quer comparar com o pastor que cuida de 100 ovelhas, mais 2 congregações? As pessoas não veem, não enxergam às vezes, irmão, parece que, sabe? E aí ainda aparece enviado do capeta, os falsos profetas, né? Que às vezes pegam um coração desse, aí fica inflamando, sabe, irmão? Contra o pastor, fica dando aquele bonzão e vai orar, e vai cuidar, e oferece isso, oferece aquilo, enquanto o pastor está correndo de um lado para o outro, está se esforçando, em vez de estar ajudando o pastor, está querendo ganhar like, né? Não está agora na moda, né? Ganhar like, né? Bota um likezinho aí para mim, que o pastor não está fazendo o papel dele, não. Irmão, é assim. Mas nós estamos aqui, irmão, porque nós temos chamado. Amém? Nós estamos aqui não é porque nós não é para agradar. Logicamente que a gente tem que ter um bom relacionamento, mas a gente está aqui para cuidar de ovelha. Amém? São 16 anos que a gente tem que cuidar de ovelha aqui. E a gente, se vocês forem ver a vida da gente, irmão, é uma benção, irmão. A gente às vezes corre de um lado para o outro e às vezes as pessoas não compreendem, né? A gente visitou quarta-feira, sexta-feira a irmã veio para a oração aqui, eu fui lá para o setor H, sábado fomos visitar, hoje nós estamos aqui, amanhã a irmã já tem reunião, é assim, irmão. Amém? Então a nossa vida é assim. E aí às vezes tem pessoas, irmão, que se aproveitam da nossa correria de fazer reunião, aí fica dizendo que o pastor não visita, e às vezes a pessoa nem convida o pastor. Às vezes, irmãos, a pessoa nem passa que está passando problema para o pastor, mas ele quer que o pastor dele seja uma mãe de Iná, ande com adivinhação. E não dá certo o pastor ser mãe de Iná. Você tem que falar, pastor, estou passando uma luta, estou passando uma provação, assim, dá para o pastor ir lá em casa fazer uma oração. Aí diz para todo mundo da igreja, mas não chega para o pastor. Rapaz, eu estou passando essa luta, o pastor não vem lá em casa ainda. E como é que vai, se o pastor não sabe, irmão? Os irmãos estão compreendendo? Mas vamos para rodar a palavra, né? É porque eu me lembrei aqui do pastor Jesus, que o pastor Jesus já estava com raiva. Porque as irmãs não prestaram atenção na palavra do culto. Agora esses outros aqui, ele chamou foi de Ness. Vocês sabem o que é Ness? Vou linguajar bem cearense. Esses abestados, porque Ness é doido. Né? Ô, seus abestados, até quando vocês vão ser retardados de coração? Né? Para crer em tudo que os profetas disseram, não é nem ele. É os profetas ensinaram. Por quê, irmãos? Vejam bem. Eles estavam desanimados. Mas aí quando Jesus vai em frente, começa a falar, e começando por Moisés, é lá mesmo. E por todos os profetas explicava, aí começou a falar da palavra de Deus. Quando Jesus começou a falar da palavra de Deus, o coração deles começou, irmãos, a arder. Porque a palavra de Deus, Jesus começou a falar das promessas. Olha o que os profetas disseram, que o Messias viria, que o Messias ia ser rejeitado, que ele ia ser morto. Lembra? E eles começaram a aquecer o coração, porque a palavra começou a ser pregada. Eram as promessas que tinham para a vida da igreja, porque a ressurreição, irmãos, ela produz essa viva esperança no nosso coração. As promessas de Deus, irmãos, a esperança cristã não é emocional, não, irmãos. Ela é fundamentada, é sólida, é eterna, é baseada no Cristo vivo, porque Ele ressuscitou. E mesmo nos tempos mais difíceis, mesmo onde há provação, mesmo onde há luta, ainda há esperança, meus irmãos. Mas o pastor está pregando uma palavra motivacional. Você chama o que você quiser, irmãos. Eu creio nas promessas de Cristo. Você chama do que você quiser. Tá bom? Se eu quiser ouvir notícia ruim, eu vou ligar o Jornal Nacional.
Mas como eu quero ouvir notícia boa, eu abro o Evangelho. E aqui me dá esperança. Aqui eu creio num Cristo que ressuscitou. E aqui eu creio, irmãos, que mesmo em crise, mesmo em perdas, mesmo em luta, eu creio que eu tenho um Cristo vivo e que eu ando com Ele todos os dias. Eu tenho um Cristo vivo. Foi Ele que disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E enquanto eu tiver a fé num Cristo que é vivo, que está comigo, eu não vou desanimar, irmãos. Eu tenho que ter esperança no meu coração, irmãos. E essa ressurreição é que muda a nossa maneira de viver. Tem que mudar. Porque quando a gente sabe que Cristo está conosco, irmão, Ele ressuscitou, isso vai tirar o nosso medo, irmãos. Isso vai tirar a desesperança, vai colocar confiança em nós. E a igreja do Senhor tem que viver essa esperança. Uma igreja não pode viver sem esperança, irmão. Eu sei, irmãos, que tem igrejas aí que estão pregando a teologia da prosperidade, que tudo é bom, tudo é flores, tudo é maravilha. Não é a teologia dessa igreja, amém? Não é a teologia dessa igreja, mas essa igreja, irmãos, ela prega também que há promessas de Deus, há esperança. O crente que passa luta, ele pode olhar para Jesus Cristo e alegrar o seu coração, animar o seu coração. Ele pode confiar em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo pode dar vitória, sim. Porque se Jesus Cristo não pode dar vitória, quem que pode dar, meus irmãos? Quem é? É o vereador, é o deputado? Quem é? Se não for o nosso Senhor Jesus. Eu creio em Jesus. Então, meus irmãos, a esperança, ela tem que gerar esperança, perseverança em nós. Quando eu tenho esperança, eu tenho perseverança. Quem tem esperança continua. Quem tem esperança não desiste. Quem tem esperança permanece. Quem tem esperança vence. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Se nós cremos que Jesus Cristo está vivo, se nós cremos que Jesus ressuscitou, aí, irmão, também exige de nós compromisso. Exige de nós compromisso, irmão. Porque a Páscoa não é só uma celebração, é também uma convocação. Jesus Cristo ressuscitou. E aí, meus irmãos, nós somos chamados a ter responsabilidade, a ter compromisso. Quem crê na ressurreição vive diferente, sabe que está com Jesus e tem que ter um compromisso com Ele. E tem que ter um compromisso com as coisas de Deus. Quem crê em Jesus Cristo ressuscitado, irmão, não vive em pecado, não vive com indiferença, mas vive para Deus. Quem crê que Jesus Cristo foi ressuscitado, irmãos, tem uma vida transformada, tem compromisso, não vive de qualquer maneira, de maneira nenhuma. Eu sei que meu Senhor anda comigo, eu sei que Ele me ajuda, eu sei que Ele pode me dar vitória, eu sei que Ele vai me fortalecer nos momentos difíceis, mas eu tenho que ter compromisso com Ele. Eu tenho que ter compromisso com Ele. Não é só viver da boca para fora, não. É viver, ter uma vida de compromisso, irmãos. Mudança de atitude, mudança de prioridade, mudança de comportamento, mudança de propósito na minha vida tem que acontecer. Amém ou não amém? A gente tem que, irmãos, ter mudança de prioridade. Se eu sei que eu tenho um Cristo vivo, irmão, como é que eu ando dando prioridade a um bocado de outras coisas mortas? Porque acontece muito isso, irmão. Acontece muito isso. Eu tenho que ter essa fé que Jesus Cristo ressuscitou. E tenho que ter compromisso com Ele. Amém? Aqui, irmão, João, capítulo 21, versículo 15 e 17, a gente vê que depois da ressurreição do Senhor Jesus, Ele não apenas aparece para Pedro, né? Pedro havia rejeitado Jesus, negado. Aí Jesus aparece para Pedro, mas não só aparece para Pedro. O Senhor chama Pedro para um compromisso. Ei, Pedro, veja bem, você me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Ele perguntou a Pedro 3 vezes, se não me falha a memória. Você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Então tem que ter compromisso, irmãos, com Jesus.
Não é uma vida de qualquer jeito, não. É uma vida de compromisso. Então, a ressurreição não é apenas um fato histórico, irmãos. É uma realidade presente, tá bom? Deixa eu olhar aqui a hora. Estamos dentro do horário. É uma realidade presente. O túmulo está vazio. O túmulo de Jesus está vazio. Ele ressuscitou. Mas, ao mesmo tempo em que o túmulo está vazio, o céu está cheio da sua autoridade. Amém? Cristo vive e isso tem que mudar tudo nas nossas vidas. Hoje, nós não estamos aqui para celebrar um Cristo morto, não. Hoje nós estamos aqui para celebrar um Cristo vivo. Um Cristo que ressuscitou. Que está presente nas nossas vidas, que é atuante, que é transformador, e a pergunta permanece: onde é que nós estamos buscando o Senhor Jesus? Entre os vivos ou entre os mortos? Nós temos que buscar um Cristo ressuscitado. E essa mensagem da Páscoa, irmão, nos chama a três coisas. Se a gente sabe que tem um Cristo vivo, que Ele ressuscitou, então, meus irmãos, a nossa esperança tem que ser renovada. Eu não sei como foi que você chegou aqui esta noite, mas eu quero dizer para você, por mais que você esteja passando luta, por mais que você esteja passando adversidade nesse mundo presente, você tem que viver com seu coração com esperança. Eu estou passando essa luta, está difícil, abala, mas eu tenho que me lembrar que o meu Jesus está vivo, Ele está comigo, Ele vai me fortalecer. Talvez Ele esteja usando essa adversidade para me ensinar alguma coisa, mas eu sei que depois de tudo isso aqui eu vou estar bem diferente, porque Jesus está vivo, Ele está comigo. Se Ele está permitindo, tem algum fundamento. Então, a nossa esperança tem que ser renovada. A segunda coisa que a mensagem da Páscoa nos traz, irmãos, é que a nossa fé tem que ser fortalecida. A gente não tem que ter uma fé aparente, mas uma fé verdadeira. O nosso Senhor é vivo. Eu não estou pregando Cristo morto. Eu não estou pregando aqui para a gente adorar, irmãos, imagens de gesso, de pau, de pedra, de madeira. Não. Eu estou pregando, irmãos, de um Cristo que a gente não está vendo com nossos olhos carnais, mas quem tem visão espiritual sabe que a sua glória está sobre esta casa, sabe que a sua presença é real aqui, sabe que o seu Espírito está presente aqui esta noite. Então, é uma esperança renovada, é uma fé fortalecida. E terceiro, ter um compromisso verdadeiro. Ter um compromisso verdadeiro. A gente não pode ter compromisso, irmão, segundo meu tempo, segundo a minha vontade, quando der. Não, é um compromisso verdadeiro. Se eu sei que eu sirvo um Cristo vivo, que anda comigo, que eu ando com Ele, né? Porque a gente tem que seguir as pegadas de Jesus, não é Ele seguir a nossa. Porque tem gente que faz assim, não ora, toma decisões, depois que o negócio vai para água abaixo, ele quer que Jesus venha. Ei, Jesus, agora abençoa a decisão que eu tomei. Não, irmão, a gente tem que seguir os passos de Jesus. Não é Ele seguir os nossos passos, não, né? Porque tem gente que quer fazer Jesus de um garçom. Ei, me traga agora isso aqui. Ei, me traga agora aquilo ali. Ei, me traga aquilo. Não, irmão, as coisas não são assim, não. A gente tem que seguir os passos de Jesus. Para onde Jesus vai nos direcionando, a gente vai. Eita, tem ali um rio caudaloso, vamos passar. Jesus vai, me ajuda aí, Jesus, pega na minha mão, passei. E assim a gente vai, irmãos, até onde Jesus quer nos levar, porque Jesus, Ele tem o melhor para a minha vida, Ele tem o melhor para a sua vida, porque Jesus, irmãos, Ele sempre vai nos levar, irmãos, a caminhos que venham glorificar a Deus.
Ele sempre vai nos levar, irmãos, a caminho que vai nos fortalecer, vai nos ajudar. Embora a gente não compreenda, mas se Jesus, irmãos, está presente, e Ele está, irmãos, Ele vai nos levar a caminhos, irmãos, que sempre vão dar certo, irmãos, e nunca vai dar errado, irmãos. Sabe por que tudo isso acontece, irmãos? Porque Ele vive, e porque Ele vive a esperança, porque Ele vive a vitória, porque Ele vive, nós somos chamados para viver com Ele, irmãos, nós somos chamados para viver para Ele, com Ele, porque Ele vive, irmãos, nós temos uma viva esperança. E aí a gente lembra do hino da harpa, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Somente os que creem que Jesus vive, fica em pé glorificando ao Senhor esta noite.